Olá pessoal, eu chamo Héricles, tá bagunçado. Chamo Héricles, professor de física, tá? Todo mundo já deve conhecer, né? Pessoal, na aula passada nós fizemos, não foi a live, não foi na aula retrasada que foi a live. No passado eu fiz uma aula de exercício, né? Fiz uma aula de exercício para a gente poder praticar a dilatação. Então, eu vou finalizar o assunto ali naquela aula, tá? Na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre calorimetria, beleza? Cálculo de quantidade de calor, né? Você já deve lembrar o que é calor, né? A definição de calor. Então hoje já sabemos que calor é quando a energia sai de um ponto e vai para outro, né? Só que hoje nós vamos aprender a calcular, né, numericamente o valor dessa energia que foi absorvida ou perdida, né? Um absorve, outro perde, né? Um cede e outro recolhe essa energia, né? Então nós vamos aprender hoje como é que a gente calcula o valor dessa energia transferida, tá? Desse calor, beleza? Então, calorimetria é a parte da física que estuda as trocas de energia entre os corpos ou sistemas quando essas trocas se dão na forma de calor, né? Então, a calorimetria vai ser a parte da física que vai estudar essas trocas de energia, né? Energia térmica, né? Quando é analisado microscopicamente os corpos em estado sólido, líquido e gasoso, nota-se que, no estado sólido, as partículas que constituem o corpo possuem uma grande vibração em torno de sua posição. No estado líquido, as partículas, além de vibrarem, apresentam movimento de translação no interior do líquido. E no estado gasoso, as partículas, além de vibrarem intensamente, também transladam com grande velocidade no interior das massas gasosas. Tá? Então, sobre aí a agitação das moléculas, né? No estado sólido você tem ali uma vibração, uma grande vibração, mas elas geralmente ficam em torno da sua posição, elas ficam mais vibrando, né? Em torno da sua posição. No estado líquido já elas vibram, né? E tendem a fazer movimento de translação, né? E no gasoso, né? Você tem aí um movimento mais frenético, né? Energia térmica. Conclui-se assim que as partículas que constituem o corpo possuem energia de agitação. Essa energia de agitação das partículas é chamada de energia térmica, tá? Então a energia térmica seria essa agitação aí das moléculas, beleza? Seria a agitação dessas partículas. Calor, né? Calor é uma forma de energia em trânsito, né? A gente já tinha definido isso aqui várias vezes, né? Na primeira aula de termologia nós definimos calor, né? Desde lá a gente está tocando sempre nesse assunto, né? Calor é a forma de energia em trânsito que passa de maneira espontânea do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, tá? Então, quando a energia sai de um ponto de energia, né, maior para um corpo de energia inferior, tá? Uma menor energia, né? Exemplo, né? Você tem um tanque com água a temperatura de 25 graus Celsius. Foi introduzido um bloco de aço a 130 graus Celsius. Minutos depois, notou-se que o bloco foi resfriado e a água aquecida, né? Até atingir o equilíbrio térmico. Então, você tinha um tanque que estava a 25 e você colocou dentro desse tanque um bloco de aço que estava muito quente, né? Estava a 130. Então, você percebeu que com o passar do tempo, a água esquentou, né? A água aumentou a sua temperatura e o bloco de aço diminuiu a sua temperatura até atingir o equilíbrio térmico, né? Que nós já definimos o equilíbrio térmico. Então, aí, se isso aconteceu, pessoal, é porque houve troca de calor, né? Houve troca de energia. E no caso, quem foi que fez a energia? Foi o bloco de aço, né? O bloco de aço, até porque como ele esfriou, ó, entendam, quanto mais energia térmica, mais quente é aquele recipiente, né? Então, como o bloco de aço ele esfriou, significa que, consequentemente, ele perdeu energia. E como a água ela esquentou, ela recebeu energia, né? Quanto mais energia térmica, maior vai ser a temperatura. Então, aí você observa que o aço ele perdeu energia e a água ganhou energia. Então, houve aí uma transferência. No caso, o aço ele deu energia para a água, ele cedeu energia para a água, né? E essa troca de energia ela vai acontecer até que situação? Até os dois objetos atingirem o equilíbrio térmico, né? Que é quando eles estariam na mesma temperatura. Beleza? O que aconteceu com a água para elevar essa temperatura? E quem forneceu essa energia? Né? Então, as perguntas aí nós acabamos de responder. Beleza? Formas de calor. Né? Quando o corpo recebe energia, esta pode ser produzir né, variação de temperatura ou mudança de estado. Beleza, pessoal. Então aqui nós definimos, né, os tipos de calor, né, que nós chamamos de calor sensível e calor latente. Né? Tá aí, tá em vermelho, a gente tinha percebido, né? Quando um objeto ele recebe calor, né, quando o objeto recebe energia,
ele pode ter dois comportamentos, tá? Ele pode assumir dois comportamentos. O primeiro comportamento, ele pode aumentar a sua temperatura, só que além de aumentar a temperatura, ele também pode mudar o estado físico. Por exemplo, você pega um bloco de gelo, por exemplo, e aproxima do fogão. Você vai observar... Fogão ligado, do fogo, né? Fogão assim, né? Se bem que o bloco de gelo também foi muito drástico, né? Nem precisa. Só na temperatura ambiente você vai notar. Mas só para a gente entender, beleza? Se aproxima um bloco de gelo perto de um fogo. Você vai observar que o bloco de gelo, com o passar do tempo, ele vai derreter, né? Ele vai atingir o estado líquido. Então houve ali no bloco de gelo uma mudança de estado da matéria, né? Ele saiu do estado sólido para o estado líquido. Então, e nesse caso, por que aconteceu isso? Porque ele recebeu energia térmica do fogo. Então a temperatura aumentou, no que aumentou ele mudou o estado. Ou então vamos supor, você pega uma barra de ferro e coloca no fogo a 2500 graus Celsius. Vai derreter, vai estar em estado líquido também. Então, quando você cede energia, ou melhor, você recebe energia térmica, então vou ter duas opções. Ou vou aumentar a temperatura sem variar o estado da matéria, tá? Então, por exemplo, só aumenta a temperatura, mas não muda o estado. Ou pode ser tão drástica, né? Pode ser tão grande essa variação de temperatura que vai mudar o estado da matéria. Então, nós definimos isso como calor sensível e calor latente. Está aqui, tá? Quando o efeito produzido é a variação da temperatura, tá? Apenas, tá? Geralmente aqui também há variação de temperatura, tá? Nos dois casos. Mas nesse caso aqui há apenas variação de temperatura, beleza? Então, nesse caso aqui, nós dizemos que isso é um calor sensível, tá? Existem dois tipos de calor. Calor sensível e calor latente, tá? Calor latente eu vou deixar para a próxima aula, beleza? E quando essa variação de temperatura é grande, né, brusca, você vai ter um calor latente, porque além de variar a temperatura, vai variar também o estado aí da matéria, beleza? Então ele vai mudar, vai sair do estado sólido, vai estado líquido, né? Vai mudar a temperatura, vai mudar o estado da matéria, beleza? Aí vai depender de cada caso, tranquilo? Beleza. A caloria, né? O que é caloria, né? Define-se caloria como sendo a quantidade de calor necessária para que 1 grama de água, tá, pura, né, uma água pura, sob pressão normal, né, 1 atm, né, ter sua temperatura elevada de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Ou seja, o que é a calorimetria? Né? Desculpa, o que é a caloria? Nós chamamos de 1 caloria, 2 calorias, né? Que a caloria, pessoal, é a unidade de calor. Se você não sabia disso, tá? Calorimetria é a unidade de calor. O que é caloria? Caloria é a energia que eu preciso ter, ou receber, ou liberar, para que 1 grama de água varie 1 grau Celsius. Ou seja, sai de 14,5 para 15,5. Lembrando, a pressão normal, porque quando você muda a pressão aí, você vai ter algumas características diferentes, né, na variação da temperatura. Até porque a pressão está diretamente ligada à temperatura, tá? Se vocês não sabiam disso, a gente vai ver isso aqui lá para frente, tá? A equação geral dos gases. Mas a pressão está sim diretamente ligada à temperatura. Mas nesse caso aqui, eu tenho pressão normal. Lembra que na física a gente trabalhamos dessa forma? Nós sempre deixamos alguma coisa constante e variamos o restante para ver quais são os efeitos ali, né? Falei isso aqui na live com vocês. Então, nós não vamos trabalhar com pressão, a pressão normal, tá? Nível do mar, tá? Sem mudanças drásticas de pressão ali. O que é a caloria? É a quantidade de energia que 1 grama de água varia 1 grau Celsius, ou seja, sai de 14,5 para 15,5 graus Celsius, beleza? A unidade de calor no SI é dado em joules, tá? Então, mesmo calorias sendo a unidade de calor, no SI não é calorias. No SI é joules. Eita, professor, mas joules o senhor ensinou lá no ano passado, quando estava explicando sobre energia. Lembra? Energia cinética, energia, né? Energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, né? Então, energia. E era joule também. Então, pessoal, lembra que nós vimos várias formas distintas de energia? Então, essa é uma delas, tá? Então, é medida em joule também. Então, eu posso relacionar a energia de duas formas, tá? Nesse tipo de energia, tá? Energia calorífica. Posso relacionar de duas formas. Eu posso relacionar com a unidade de calor, né? Que é a caloria em si, e a unidade de joules. E eu posso
interligar, eu posso relacionar esses dois tipos de unidades, tá? Com a seguinte expressão, tá bem aqui, tá? Uma caloria equivale a 4,18 joules. A gente arredonda para 4,18, certo? Ou para ser mais exato, 4,186. 4 inteiros, 186 milésimos de joule, tá? Mas a gente arredonda geralmente para 4,18. Cuidado que às vezes uma questão ele nem precisa, tá? Às vezes a questão ela vai dizer, se a questão não falar, pessoal, utilize uma caloria como 4,18 joules. Mas às vezes a questão diz que uma caloria vale 4 joules, ela é redonda, tá? É difícil, mas às vezes acontece isso. Então, nesse caso, se a questão especificar, então você vai usar uma caloria como 4 joules. Mas se não especificar, você utiliza uma caloria para 4,18. E às vezes ele é arredonda para 4,2 também. Acontece bastante isso, tá? Depende muito da questão. Ok? Então, caloria é a unidade de calor, que também pode ser medida em joule. Uma caloria equivale a aproximadamente 4,18 joules, tá? Capacidade térmica. Capacidade térmica, né? Define-se capacidade térmica como sendo a razão, né, ou seja, divisão entre a quantidade de calor que o corpo recebe e a sua variação de temperatura, tá? Então, capacidade térmica está aqui, ó, significa a divisão entre a quantidade de calor que ele recebe sobre a variação da temperatura que ele sofreu, tá? Então, seria essa razão aí. Então, você pega um objeto que recebeu, sei lá, tanto X de calor, né? Quando a gente recebe energia, nós chamamos de receber calor, tá? Já sabem disso, né? Então, ele recebeu tanto X de calor e sua temperatura variou tantos Y. Então, se você dividir o que ele recebeu para o que ele variou, você tem aí o que nós chamamos de capacidade térmica, beleza? Muita gente confunde capacidade térmica com calor específico. Cuidado, não é, tá? Calor específico é aquela relação que nós vimos lá, né, que a gente viu que dependendo do material, um objeto ele esquenta mais fácil, esfria mais rápido, né? Então isso aí é calor específico, tá? Não confundo calor específico com capacidade térmica, tá? A unidade de capacidade térmica é joules por Kelvin. É muito fácil, pessoal, a gente definir a unidade, tá? É só você ver o seguinte, ó, calor, né? Qual é a unidade de calor? Calor na energia? A unidade de energia é joule, no SI, né? Qual a unidade de temperatura no SI? Pessoal, eu espero que você não tenha pensado grau Celsius. Não, né? Vocês não pensaram em grau Celsius, né? A unidade de temperatura no SI é Kelvin. É assim? A gente já viu isso, tá? Então, Joule por Kelvin, tá? Essa é a unidade de capacidade térmica. Ou, né? Lembra que eu posso medir calor de outra forma, né? Posso medir em calorias, né? Então, eu também posso dizer assim, ó. Calorias, grama de grau Celsius seria de calor específico. Calorias grau Celsius, tá? Então, geralmente nós utilizamos essa. É interessante que geralmente nós utilizamos calor para caloria e capacidade térmica caloria grau Celsius. Ou seja, a gente não usa muito, não tem muita frequência de usar o SI aqui, né? É igual também temperatura, né? Transformação de temperatura. Dificilmente a gente utiliza Kelvin. Só quando a questão pede mesmo, né? Você transforma para Kelvin. Mas geralmente nós utilizamos em Celsius ou em Fahrenheit, tá? Então, são duas formas de você escrever aí a capacidade térmica, tá? Joule por Kelvin ou caloria por grau Celsius, beleza? Exercício, né? Vou fazer aqui um exemplo. Sabendo que dois corpos A e B, né? Então você tem dois corpos aqui, um corpo A e um corpo B, receberam a quantidade de calor igual a 500 calorias. Então isso aqui, pessoal, ó, é a quantidade de calor, é o que, tá? Foi de 500 calorias. E que as temperaturas se elevaram de 50 graus Celsius para 100. Lembrando que nós utilizamos o ΔT. Então, o que nos interessa é apenas a variação. Apenas a variação, tá? Então, a variação aqui foi de 50 graus Celsius. Qual a capacidade térmica dos corpos? Então, simples, né? Capacidade térmica é a razão do calor pela variação de temperatura. Quem é o calor? 500. Quem é a variação de temperatura? 50, tá? Então você pode cortar aqui, vai dar 5 dividido por 5 dá 1, dá 10, né? Então o calor específico, capacidade térmica vai ser de 10 calorias por graus Celsius, tá? Para não perder tempo, tá, pessoal? Para não perder tempo, eu vou responder só a segunda, porque ele perguntou nas duas formas, né? Ele perguntou em joules por Kelvin e em caloria por grau Celsius. Eu fiz mais fácil, eu vou deixar mais difícil para vocês.
eu fiz em caloria por grau Celsius, para não perder tempo. Professor, como é que eu faria em joule por Kelvin? Adivinha? Você vai transformar isso aqui para joules, tá? Lembrando que uma caloria equivale a 4,18 joules. Sim, professor, como é que eu transformo? Você vai fazer uma regrinha de 3. Regrinha de 3 básica, né? Tá aqui a primeira razão, aí você bota isso aqui nas calorias. Bota aqui embaixo calorias. Bota o X aqui, faz aquela regrinha de 3 linda e conhecida, né? E te transforma essa temperatura aqui para Kelvin, né? Volta lá para as transformações, transforma para Kelvin. Depois se transformar, você faz sua razão, aí já vai dar a unidade, tá? Então esse aqui vai demorar um pouquinho mais para fazer, vou deixar para vocês. Mas é bem simples, só um pouco trabalhoso, tá? Então para a gente não fazer em vídeo aula, talvez eu faça uma live com um tempo maior. A gente resolve uma questão tipo essa, tá? Mas é só transformar calorias para joules e 50 graus Celsius para Kelvin. Fez isso, faz a razão, acabou a questão, tá? Então você vai fazer isso aí depois. Quer dizer, provavelmente vocês não vão fazer, né? Mas esperança é a última que morre. Eu creio que pelo menos um vai tentar fazer isso, tá? Calor específico, tá? A quantidade de calor cedidas a massas iguais de mesma substância ou delas retiradas são diretamente proporcionais à variação de temperatura. As quantidades de calor cedidas de massas diferentes de uma mesma substância ou delas retiradas, a fim de produzir variações de temperaturas iguais, são diretamente proporcionais à massa. Agora, aqui que interessa, tá? O calor específico de uma substância representa a quantidade de calor necessária para que 1 grama da substância eleve em 1 grau Celsius. Eita, professor, é a mesma coisa. É não. Sabe por que não? Porque naquele caso ali você estava trabalhando apenas com água, né? E era 1 grama de água. Agora aqui não, é 1 grama da substância, tá? Então você está levando em consideração todo o objeto. Só que você vai analisar essa variação de temperatura apenas em 1 grama. Então, como é que você vai fazer para analisar em apenas 1 grama? Você pode no sólido também, tá? Não é apenas mais na água. Então, como é que você vai analisar apenas por grama, né? Você vai pegar toda a energia, todo o calor que ele recebeu e vai dividir por toda a massa. Fazendo isso, você vai descobrir em apenas 1 grama. Então, isso é o calor específico, ok? Com isso, galera, nós conseguimos formar aqui duas equaçõezinhas. Não quer ir? Tá aqui. Duas equaçãozinhas tranquilas, né? A equação da capacidade térmica, né? Lembrando, capacidade térmica é a quantidade de calor, né? Dividido pela variação de temperatura. E calor específico é a capacidade. No caso aqui, capacidade térmica, tá? Seria a capacidade térmica dividido pela massa. Desculpa lá atrás, tá, pessoal? Não seria a quantidade de calor, não. Seria a capacidade térmica, tá? Dividido pela massa, né? Então você observa, galera, você observa que apareceu capacidade térmica aqui e capacidade térmica aqui. Então eu posso isolar isso daqui, tá? Isolando esse C, né, fazendo a regra de 3, vai ficar C igual a, né, multiplica aqui, C vezes M. Substituindo aqui, vai ficar assim, ó, C vezes M igual a Q sobre ΔT, de variação de temperatura, tá lembrando? Fazendo outra regra de 3, nós temos isso aqui. Calor específico, ou melhor, desculpa, quantidade de calor é igual a MC ΔT, né? Variação de temperatura. É aquela forma que nós vimos lá no ano passado, tá? Que macete, né? Quantidade de calor recebida ou cedida, tá? A gente de vez em quando coloca mais ou menos aqui, tá? Ou aqui. Aqui não, na verdade, ficou tudo. Seria aqui, tá? Que depende de quem cede e quem recebe, tá? Seria o que? O produto da massa do objeto pelo calor específico e pela variação de sua temperatura. É a equaçãozinha do que macete, tá? Essa aqui nós chamamos de equação geral da calorimetria, tá? Lembrando que nesse caso você está trabalhando com calor sensível, tá? Calor sensível, ou seja, não está havendo aqui, não está havendo trocas de mudança de estado, tá? Então, todos esses casos é apenas em calor específico, calor sensível, tá? Então, calor latente aí vai ter uma diferençazinha, que é quando vai haver uma mudança de estado físico, tá? Então, pessoal, na aula de hoje nós finalizamos aqui, tá bom? Tipos de calor, tá? Calor específico, capacidade térmica e equação geral da calorimetria, que é o conhecido macete, tá bom? Então, na próxima aula aí nós falamos sobre calor latente e fazemos alguns exercícios. Na próxima aula talvez eu faça uma live com vocês. Beleza? Então, valeu, até a próxima.